Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. A gente vai continuar com o conteúdo da semana passada, né, que falava sobre sociedade. A gente começou vendo um conto, né, de Machado de Assis, o Caso da Vara, que explicava a sociedade em 1850, por exemplo, né? E agora a gente adentrou a respeito de alguns aspectos da sociedade atual. E aí a gente vai começar com a correção da página 41 e 42. Vocês podem aí, pausem o vídeo, né? Peguem o livro de vocês para acompanhar a correção e a leitura do texto, tá bom? Vamos lá. Viver em sociedade. É um texto de Ieda Rocha, né? E nesse texto, assim como a gente trabalhou o gênero conto, nesse aqui a gente vai ver um pouco do gênero cordel, né? As características do gênero cordel. Vamos acompanhar a leitura. Sociedade é um conjunto de pessoas organizadas que seguem alguns padrões, cumprem regras adotadas por um grupo ou sistema, evitando qualquer problema com a vida compromissadas. Cada pessoa é responsável por melhorar a qualidade da vida e do ambiente em qualquer localidade, porque seu agir afeta de uma maneira direta você e a comunidade. Pois as nossas atitudes atingem a sociedade, sejam boas ou negativas, inocentes e sem maldade. Jogando lixo no chão, sujamos da terra o pulmão e perdemos a liberdade. Portanto, todos devemos, de maneira consciente, exercer nosso papel como cidadão decente, a fim de que este mundo torne-se um solo fecundo de vida para toda a gente. Já deu para perceber que o gênero cordel ele apresenta algumas rimas, né? E aí é um pouco diferente do poema, que o poema também apresenta rimas, é um pouco diferente porque, enquanto que no poema você rima sempre a linha de cima com a de baixo, ou invertendo a primeira com a terceira e a segunda com a quarta, no cordel é diferente. Essa rima ela pode acontecer com a palavra lá de cima e a palavra lá de baixo, com a palavra lá do meio, com a palavra lá de coladinha dela. Então, a rima do cordel é um pouco diferente, porque as rimas no cordel acontecem de um parágrafo para outro. Vejam aí nesse terceiro parágrafo, deixa eu dar uma olhadinha. Nesse terceiro parágrafo, ele rima a palavra sociedade com maldade e liberdade, né? E elas estão separadas, tem sempre saltando uma linha. Ele também rima a palavra chão e pulmão, e elas estão próximas. Então, as rimas do cordel, ela varia muito, né? Elas não são juntinhas como a do poema. No parágrafo de baixo, a gente pode rimar também maldade do parágrafo de cima, com consciente, decente e gente, né? Veja, mundo e fecundo também estão juntinhos. Então, ele vai ter sempre essa variação de rimas, né? Vocês perceberam que tanto o poema quanto o cordel, eles utilizam a rima até como forma de parecer-se muito com a música, né? A música, ela para ser cantada, a maioria dessas músicas, elas rimam, né? Porque a rima ajuda na construção do som, da sonoridade, né? E aí o cordel ele se parece muito com a música, tanto que inicialmente a maioria dos cordéis eles eram cantados, né, e não falados. Mas enfim, depois de abordar todas as características, esse cordel especificamente ele trata de como a gente deve agir em sociedade, né? Então, aí na página 42 a gente vai fazer a correção, né? E na primeira questão tem assim: escreva-se se as palavras destacadas estiverem corretas empregadas na frase e se estiverem erradas. Aí tem assim: a plantação não vingou porque aquele terreno era fecundo. Ela tá errado, por quê? Fecundo é quando alguma atitude dá frutos, né? Ela é fértil e dá grandes resultados.
Se ele disse que a planta não vingou, supõe-se que o terreno não era fecundo. E aí está dizendo que ele é fecundo. Se ele fosse fecundo, a plantação teria vingado. O que é vingado? Teria nascido, né? Teria dado certo. Por isso que está errado. Naé, ele era consciente e por isso jogou o lixo no canal. Está errado porque uma pessoa consciente não joga lixo nos canais, né? Nascer. Todos os dias, inocentes são condenados a pagar pelos erros dos outros, né? Está correto, porque inocente é quando uma pessoa que não tem uma pessoa que não tem malícia, que não faz maldade, né? E aí ele está dizendo que muitas vezes as pessoas que não fazem maldade são condenadas e pagam pelos erros dos outros, que é o que acontece diariamente. A outra opção. A moda está sempre buscando referências no passado para determinar os padrões atuais. Padrões são regras que as pessoas passam a utilizar na sociedade em determinado momento. Por exemplo, uma forma de detectar esses padrões é pelo uso das roupas, né, que elas variam muito, e até pelo uso dos aplicativos. Um padrão muito comum é as pessoas gravarem vídeos no TikTok, né, que é um novo aplicativo ou rede social que surgiu agora. Então, isso é um padrão atual. As pessoas está todo mundo gravando esses vídeos, né? Como outro padrão é a respeito de, por exemplo, esse é seguindo um padrão de regras, né? O do TikTok é um padrão de modelo, é um negócio que todo mundo está fazendo. E a farda, por exemplo, é um padrão relacionado às regras, né? Toda escola, ela precisa utilizar uma farda para poder identificar. Isso é um padrão, isso é uma regra da sociedade, né? Assim como policiais têm a sua farda, as enfermeiras têm a sua farda. E um padrão que a gente está vivenciando agora, todo mundo precisa usar máscara, né? Isso também é um padrão. Então aí, ainda tem outra opção. As mulheres daquela família são altamente compromissadas com o emprego delas, né? Compromissada é uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável, né? Que se dedica às suas funções e executa elas coerentemente. Aí na segunda, vocês iriam completar as frases com os sinônimos das palavras. Vocês lembram que é sinônimos, né? Trabalhando lá desde o segundo ano, que são as palavras que têm escritas diferentes, mas possuem o mesmo significado, o mesmo sentido. Por exemplo, na A tem assim: não existem vontades inocentes. Vocês iriam completar com inocentes do quadro. Só que o pedido da questão é que vocês procurem palavras sinônimas. Então, a mesma coisa que inocente, você pode colocar ingênuas, que também tem lá no vocabulário da página 41. Então, você pode substituir por ingênuas. Na B, haja sempre de modo adequado, para não dar margem a comentários desagradáveis, né? Adequado aí tem o mesmo sentido de compromissado, né? Aí, uma palavra sinônima para compromissado, desculpa, gente, é consciente, não é compromissado, não. Então, mesmo sinônimo de consciente é adequado, porque uma pessoa consciente é aquela que faz as coisas de forma correta, né? De forma adequada. Então, o sinônimo para consciente pode ser adequado. Nascer. Pessoas que não se esforçam não atingem seus objetivos. Lá no quadro, a palavra que vocês iriam ter que colocar é atingem. Só que um sinônimo para atingem é alcançam, né? Alcançar os objetivos, atingir os objetivos. D. Juliana é uma pessoa muito comprometida com a causa social, porque comprometida é a mesma coisa de compromissada, né? E a E. O solo da fazenda que meu pai comprou é muito fecundo. Aqui ele não colocou nenhum sinônimo, né, no livro. Mas vocês podem colocar, é muito fértil, né? Que é capaz de produzir grandes resultados, né? Aqui ele não colocou, no livro ele não colocou um
um sinônimo, mas vocês podem utilizar a palavra fértil, que é a mesma coisa de fecundo, tá bom? Então aí, na terceira questão tinha o seguinte: escreva os antônimos das palavras abaixo: descompromissadas, fecundo e inocente. O que é um antônimo? Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. Antônimo são palavras que têm sentido contrário. Então, o sentido contrário de compromissadas é uma pessoa descompromissadas ou descomprometidas. Ou ainda, você pode utilizar o termo irresponsável, né? Porque dá no mesmo sentido. Uma palavra contrária de fecundo é estéril, improdutivo, né? Porque não produz fruto, por isso que é improdutivo ou estéril. E uma palavra contrária a inocentes pode ser culpados e maliciosos, né? Na quarta questão, vocês iriam elaborar frases com os sinônimos, os antônimos das palavras acima, né? Então, ela é pessoal. E a quinta, vocês na imagem que representava a palavra fecundo. É a segunda imagem, pois essa terra possibilitou que as plantas desenvolvessem, né? No primeiro não tem nenhuma planta desenvolvida, né? Só tem a terra e o matinho seco. E na terceira imagem nem se fala, que é totalmente seco. Então, em relação à correção a isso, confiram aí, ver se vocês conseguiram, né, acertar. Se não tiverem conseguido, vocês, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem, tá bom? Surprise! Gente, é porque agora eu vou explicar a atividade de casa, né? E aí, vocês abram o livro para ir acompanhando aí. Como eu vou falar mais e eu não posso mostrar a atividade porque tem a resposta, eu vou só explicando mais ou menos como é que vocês vão fazer, tá bom? Aí na primeira questão tem o seguinte: segundo o texto, qual é a definição de sociedade? Então vocês vão lá no cordel e vão dizer como é que está escrito lá no texto o significado de sociedade, como é que ele classifica os tipos de sociedade, tá bom? Aí, partindo dessa resposta que ele dá na primeira, na segunda questão, você vai comparar ela àquilo que você entende por sociedade. Se for a mesma coisa, você vai dizer, se não, você vai especificar a diferença, que na segunda tem assim: existe alguma diferença entre o conceito estabelecido no texto e a definição que você conhece? Então, você vai analisar como é que o texto diz o que significa sociedade e depois vai dizer se é o mesmo sentido de sociedade que você conhece ou não. Se não for, aliás, você vai dizer qual é a diferença. Aí na terceira questão tem assim: no trecho regras adotadas por um grupo ou sistema, podemos interpretar que você vai dizer qual dessas opções tem o mesmo significado disso, regras adotadas por um grupo ou sistema. Lá na quarta tem um textinho assim: releia a seguinte estrofe do cordel: cada pessoa é responsável por melhorar a qualidade de vida e do ambiente em qualquer localidade, porque seu agir afeta de uma maneira direta a comunidade. Deixa eu explicar aqui o que seria esse afetar de maneira direta ou indireta. Afetar de maneira direta é quando tudo o que você faz afeta as outras pessoas, por isso que é de maneira direta. De maneira indireta é quando aquilo que você faz não afeta totalmente as pessoas, os outros que estão ao seu redor. Então, de maneira direta, por exemplo, um exemplo de afetar de maneira direta. Quando você não se cuida, agora nessa pandemia, de você não usar máscara, fazer tudo aquilo que pode para evitar o vírus, você vai afetar as pessoas de maneira direta. Por quê? Porque você pode contaminar outras pessoas, certo? Isso é afetar de maneira direta, é quando as minhas atitudes interferem na vida das outras pessoas. Outra coisa. Então, você vai marcar aí a opção em que explica
E aí, na quinta questão, tem assim: o cordel diz que ainda ao jogar o lixo no chão, por exemplo, sujamos a terra ou o pulmão. Pesquise a respeito das consequências de jogarmos lixo fora do local adequado e diga, em poucas palavras, o que essa atitude afeta as pessoas, fazendo com que elas percam a liberdade. Então, você tem duas coisas para fazer aí, né? Você vai pesquisar quais são as consequências de jogar o lixo e como essas consequências afetam as pessoas. Então, são duas respostas. Fiquem atentos aos enunciados. Na sexta, de que maneiras podemos exercer atitudes de um cidadão decente? Ou seja, quais são as atitudes que eu posso fazer para ajudar a sociedade, né? Para contribuir que a sociedade viva em comunhão, que não prejudique ninguém, que minhas atitudes não prejudiquem o outro, né? Como é que eu posso ajudar? Não só referente ao lixo, mas de todas as formas que você pode agir como cidadão, você vai se estar fecundo para toda a gente. Lembra que fecunda é uma coisa fértil, que evolui, que possibilita o crescimento. Então você vai tentar associar e explicar como você pode fazer que esse solo fique fecundo para todo mundo, né? E a oitava, escreva mais uma estrofe para o cordel. Você pode escrevê-la partindo da ideia de que é aquilo que fazemos hoje fica para gerações seguintes. Como assim? Você vai criar uma estrofe, seguindo o modelo lá do cordel, da primeira página, você vai criar uma estrofe, que é só um trechinho daquela com 6 linhas, rimando do jeito que ela está rimando lá, né? Só que vai fazer com suas palavras e com uma temática diferente, tá bom? A aula e qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp ou no clipe. Estou com muita saudade, espero que a gente possa se ver em breve. E qualquer coisa pode falar no WhatsApp, tá bom, pessoal?